Todo mundo já viu pessoas discutindo. Às vezes a discussão soa engraçada e outras parece desagradável. Como quer que soe, acredito que podemos aprender algo muito importante ouvindo os tipos de coisas que elas dizem. Dizem, por exemplo, você gostaria que fizesse o mesmo com você? Desculpa, esse banco é meu. Eu sentei aqui primeiro. Deixa-o em paz, ele não está fazendo mal. Por que você teve de entrar na frente? Dê-me um pedaço de sua laranja, pois lhe dei um pedaço da minha. Poxa, você prometeu. Essas coisas são ditas todos os dias por pessoas cultas em muitos produtos e crianças. O que me interessa em todos esses comentários é que o homem que os faz não está apenas expressando o quanto lhe desagrada o comportamento de seu interlocutor, está também fazendo um apelo a um padrão de comportamento que o outro deveria conhecer. Essa primeira fase desse primeiro capítulo, A Lei da Natureza Humana, de um livro escrito por C.S. Lewis quando ele estava na Segunda Guerra Mundial e pelo rádio, no meio de tantas pessoas se matando, ele pregava a mensagem do cristianismo de forma simples, sem apelar para as doutrinas religiosas, mas focando em explicar como se fosse um amigo contando ao outro de como funcionava o cristianismo, que levou esperança para muitas pessoas da guerra, para muitas pessoas que estavam sofrendo por causa das atrocidades sendo descobertas e tudo. E ele e toda essa parte que ele falou pra rádio ficou bem famoso na BBC News e escreveram um livro que ele chamou de O Cristianismo Puro e Simples. Esse primeiro momento eu recomendo antes de você ir lá ler, mas quem não tem um livro quiser ouvir mesmo a reflexão, o que ele explica aqui é em geral de como nós humanos sempre tentamos provar algum tipo de valor que a gente cria na nossa cabeça, uma regra que valha para nós e para as outras pessoas. Então ele vai desenvolvendo, ele chega na conclusão que alguns autores já defendiam da lei natural, que seria uma lei que a gente teria a possibilidade de escolher, diferente das leis físicas que regem o nosso corpo, que a gente não pode escolher desobedecê-las porque a gente está sujeito a elas. Contra a matéria, essa lei que a gente pode desobedecer, que será a nossa própria lei que a gente cria sobre a nossa atribuição de certo e errado da moral. E daria até para entrar em Nietzsche aqui, mas fazendo uma análise bem síntese, o que ele chega no final do livro, no padrão que em todas as sociedades você encontra algum tipo de padrão que as pessoas escolheram o que é certo ou errado fazer. Em todas elas a gente escolhe fazer o que é errado em vez de fazer o que é certo. E isso é muito interessante de analisar até para os dias atuais. Estamos num individualismo muito extremo e na atualidade, depois que mudou tudo com as guerras, e a gente começou a pensar numa perspectiva mais humana, e a gente consegue ainda se reconhecer que a humanidade é sempre tentando buscar ser o melhor de si num valor. E por mais que os padrões de valor possam ser bem relativos, ele vai desenvolvendo no final comparando os livros, e a gente tem uma ideia assim de sociedade melhor através do altruísmo, porque por mais que tem toda a relativização dos valores morais de como foi formada a sociedade, mas tem algo interessante que foge dessa relativização, porque a gente julga de forma tão extrema. Exemplo, o nazismo, tantas outras atrocidades humanas, a gente não considera isso bom e nem poderia considerar, nem como se tivesse algo já em nós bom, algo que te dasse algo maior de nós, porque a gente é erro na nossa própria concepção do que é certo ou errado. Então, segundo ele, mais pra frente no livro desenvolvido, teria que ter alguém que seja bom e que consiga completar esses valores de forma perfeita, né? E nisso ele já vai chegando na ideia deste Deus moral, que consegue atribuir o valor e consegue cumpri-lo de fato, e que a gente tentar ser parte desse ser, por tentar também buscar de alguma forma ser bom no sentido humano da palavra. E eu acho que é isso. A parte final eu achei interessante. A verdade é que acreditamos tal ponto na decência e na dignidade, sentimos com tanta força a pressão da soberania da lei, que
não temos coragem de encarar o fato de que a transgredimos. Logo tentamos transferir para os outros a responsabilidade pela transgressão. Perceba que é só para o mau comportamento que nós damos o trabalho de encontrar tantas explicações. São somente as fraquezas que procuramos justificar pelo cansaço, pela preocupação ou pela fome. Nossas boas qualidades atribuímos-las a nós mesmos. São essas, pois, as duas ideias centrais que pretendi expor. Primeiro, de que seres humanos em todas as regiões da Terra possuem a singular noção de que devem comportar-se como uma certa criatura. Por mais que tentem, não conseguem se livrar dessa noção. Segundo, que na prática não se comportam dessa maneira. Os homens conhecem a lei natural, transguida. Esses dois fatos são o fundamento de todo o pensamento claro a respeito de nós mesmos e do universo em que vivemos.